O umbral não é o inferno, um ambiente subterrâneo habitado pelos desencarnados, em completa bagunça, além de permeado de sofrimentos infligidos por criaturas diabólicas, onde se passará o restante da eternidade. Esse inferno, que ele é conhecido já do homem desde muitas eras, não tem nada a ver com o umbral. Está longe disso. Trata-se de um lugar mais sombrio que as colônias espirituais. Mas não se cuida de um local de tortura proposital de espíritos conduzida por outros espíritos designados para isso, como a alegórica imagem do inferno retratado por outros entendimentos filosóficos ou religiosos. Visam a atemorizar encarnados, buscando levá-los à trilha do bem pelo seu receio quanto ao futuro, entenda-se medo, que poderia, em tese, ser pior que o presente, pois no inferno destaca-se essa linha de ilustração, não para o Espiritismo, que aponta o umbral como uma zona vibratória específica, que congrega muitos desencarnados sofredores, mas sem criaturas diabólicas, para praticar torturas sem medidas. Trata-se de um cenário lúgubre, pois inspira tristeza e dor, sentimentos emanados pelos próprios espíritos que ali habitam transitoriamente. Muitas religiões, muitos segmentos filosóficos retratam céu, inferno, purgatório. Nada disso existe. Nada. O que existem são faixas vibratórias, que podem ser elevadíssimas ou baixíssimas, a depender do ser. Então, por exemplo, o inferno de Dante. Dante, de fato, visitou as regiões abissais do umbral. Nós vamos entender aqui que existem faixas vibratórias em relação ao umbral. Dante esteve em desdobramento em partes dessas regiões. E ele foi retratando a maneira como ele conseguia retratar, no linguajar, na cultura em que ele estava inserido. Existem várias regiões do umbral que são mais leves, onde ali a vibração negativa ela é um pouco menos densa, e existem aquelas que são muito densas. E aqui ele diz, por exemplo, que não existem espíritos que são designados para torturar outros. Deus não coloca ninguém para torturar o outro. Por exemplo, ninguém reencarna para torturar, assassinar, se suicidar. Isso não existe. Essas são atitudes que o ser humano toma a partir de certas vontades, tendências e inclinações. A intenção está dentro do ser. Ele dá ou não vazão àquilo. Mas não significa que não existem seres terríveis nas regiões abissais que são retratadas como Satanás, diabo, demônio, etc. Existem criaturas de extrema maldade. Destruíram o seu perispírito, a sua imagem. Eles vão deteriorando, deformando o seu perispírito, ou seja, a sua forma, e se tornam bestiais. Isso existe. Existem espíritos sendo torturados por espíritos? Existe, também existe, mas aí é um processo, não é que foi definido que existe um que está lá e ele tem, através de leis ou de obrigações, que ele faça isso. Não, ele faz porque ele é mau, e os que são torturados de alguma maneira estão afinados com ele. Aqueles que desencarnam em um leve desequilíbrio, ainda não estão equilibrados para serem recorridos, vão para uma faixa do umbral. Logicamente que eles não vão para o abismo, porque eles não têm um passado tão negativo, tão maldoso para isso. Mas se ele tem, ele vai ser colocado conforme a sintonia, conforme aquilo que ele trabalhou para ter no mundo espiritual. A cada um segundo suas obras. O umbral é um lugar de passagem, razão pela qual não possui moradas, nem pontos encantadores da natureza, como lagos, arvoredo, com vegetação, flores, frutos, animais e tantos outros detalhes maravilhosos que o toque divino concebeu ao planeta
Terra. A gente está falando do umbral, uma região de uma outra dimensão. Quando ele diz que é um lugar de passagem, ninguém permanece no umbral. Ele pode estacionar por muitos milênios. Pode. Mas eles não estão lá permanentemente. Assim como nós que estamos encarnados, a encarnação, na verdade a reencarnação, não é permanente, porque existe um momento em que o corpo ele entra em inatividade, aí é a morte do corpo físico, não do corpo espiritual. Tanto nas colônias, quanto no umbral, quanto no planeta, reencarnado ou desencarnado, nós estamos de passagem. Nós não estamos aqui permanentemente. No Livro dos Espíritos tem essa questão. Se a nossa evolução foi feita sempre no mesmo planeta. Não. Pode ser em outros orbes além desse. Então, isso tudo tem toda uma movimentação. Nada é fixo e fechado. Vai fazer uma viagem, o aeroporto, o terminal rodoviário, eles são de passagem. Se você está visitando uma cidade, está no hotel, o hotel é de passagem. Então é isso que ele está falando aqui. E como lá é um local de emanações muito negativas, naturalmente que não vai ser bonito. Lagos, arvoredo, flores, frutos, isso não tem lá. Lá encontra-se, por exemplo, galhos retorcidos, cursos d'água em que essa água ela é totalmente escura, barrenta. Existem animais no plano espiritual? Existem. Tanto nas zonas mais elevadas e nas zonas menos elevadas. Existem. A vibração que comanda aquele local está relacionada com a maneira e o tipo dos animais. Os espíritos, ao desencarnar, num primeiro momento, experimentam uma fase de escuridão e silêncio total. Quando a gente desencarna, é um torpor que vai acontecendo, tomando conta do corpo, e em geral a gente mergulha num silêncio. E aqui ele diz uma escuridão. Os mais preparados começam a detectar luzes do alto, assim que os laços do corpo material são cortados de vez. Ocorre então o resgate pelos emissários do bem, seguindo para vários pontos possíveis, a depender do grau de evolução espiritual alcançado. Se merecer, vai ser resgatado, vai ser levado a um pronto-socorro espiritual, a uma colônia espiritual. Se não, o espírito ele é automaticamente despertado em uma região que está conectada com a vibração dele. Podem seguir para as câmaras de retificação em postos de socorro. Nesta hipótese, geralmente continuam mergulhados em sono profundo, sem memória viva, sem sonhos, pois não há desprendimento. Em total silêncio para se recuperarem, regenerando o perispírito carregado de focos materialistas, enegrecidos e pesados, incompatíveis com a vida em colônias como Alvorada Nova. Postos de socorro. Dentro dos postos existem câmeras de retificação. Então, o espírito ele é retirado, ele ainda está desacordado e ele é colocado em uma câmara de retificação. Através dessa câmara de retificação, ele vai recebendo benefícios, tratamento espiritual, para que ele possa ir se refazendo. Tudo a depender de merecimento, não só do espírito, como daqueles que o cercam. Porque muitas vezes o espírito não tem merecimento, mas aqueles com os quais ele em algum momento travou contato são de hierarquia muito alta e zelam por ele. E esses de hierarquia alta fazem pedidos que podem ser aceitos, e esse que não tinha merecimento, mas pelo pedido daquele que zela por ele, ele é recolhido. Outros mais evoluídos, possuindo um perispírito significativamente purificado, por exemplo, Chico Xavier, por exemplo, Irmã Dulce, por exemplo, Madre Teresa do Calcutá, por exemplo, Divaldo Franco, por exemplo, Jerônimo Mendonça. Depois de sua passagem pela crosta terrestre, seguem as luzes do alto, estando despertos e conscientes, atingindo cidades espirituais. Na colônia, conseguem imediatamente contato com os demais habitantes e adquirem um posto para o seu trabalho e para a continuidade de sua evolução espiritual. Allan Kardec desencarnou. Ao desencarnar, ele não passa pelo umbral, ele ao despertar, ele desperta envolvido entre amigos, entre protetores, entre mentores, e dali ele segue para ele continuar o trabalho dele. Na sequência, continuamos estudando o capítulo 1. Muita paz e muita luz.